lembrar que todos os grandes clássicos brasileiros nasceram como folhetins de jornal. Balzac publicou folhetins e tudo mais. É bom lembrar que Shakespeare escrevia peças que precisavam disputar a tapa, seu público, com rinhas de cachorro do outro lado da rua, sabe? A gente se acostumou a considerar entretenimento apenas um entretenimento ruim, um entretenimento baixo, digamos assim. Como se escrever para entreter fosse algo ofensivo, como se existisse uma alta literatura que vai necessariamente te engrandecer enquanto leitor. Eu discordo muito dessa visão, porque eu acho que no momento que tu lê apenas com a desculpa de enriquecimento intelectual e não pelo prazer da leitura, tu estás aplicando uma função à literatura, e tudo aquilo que vira função, tudo aquilo que tem função, deixa de ser arte para virar ferramenta. E literatura não é ferramenta, a literatura é arte. Ela precisa ter esqueci a palavra agora, esse saborear do prazer da leitura. Perfeito. É uma coexistência de entretenimento e arte, não uma oposição, é isso, né? Não, entretenimento é arte, não existe não existe oposição. A arte é entretenimento. Assim, entretenimento é arte, não é. Tu não lê um livro, quer dizer, talvez tu lê um livro para aprender a consertar uma pia, mas daí tu está lendo um manual, tu não está lendo literatura. Daí aquilo ali sim tem uma função específica, sabe? É que tem uma crítica, né, que veio lá da indústria cultural e hoje ela se renova. O Vargas Llosa tem um livro sobre isso, que é o entretenimento como uma distração da sociedade, como uma forma de manter status quo, distrair. E a tua literatura não faz isso de forma alguma, pelo contrário, tu traz personagens de LGBT, tu tem... A ideia, acho que o Tolkien tem uma frase que ele fala que não se pode confundir o escape do prisioneiro com a fuga do desertor. Sim, não é porque uma pessoa está presa numa cela que ela só pode falar de correntes e grilhões. Sim, ela pode imaginar com algo além daquela realidade dela. E a literatura de entretenimento fornece esse tipo de imaginação que permite, digamos assim, tocar a vida. Por outro lado, em relação ao aspecto político, esse é um dos problemas que eu vejo, digamos, na literatura brasileira de modo geral, que é essa rejeição à ideia de que se tem uma literatura de entretenimento, uma literatura popular, porque a literatura de entretenimento ela é a mais política das literaturas. Ela é muito mais política do que o performance engajado, pelo simples fato de que a literatura de entretenimento ela não parte de questionamentos, ela parte de certezas, de afirmações. Existem valores muito bem definidos de certo e errado, de bem ou de mal, do qual o livro se sustenta e do qual ele pressupõe que o leitor compartilhe desses valores, querendo ou não. Humberto Eco costuma ter um texto que ele fala que todo conto de fadas é intrinsecamente fascista no momento em que ele não te dá a opção de questionar os elementos de bem e mal dos personagens. Os personagens são aquilo que ele entrega. E no momento que a literatura de entretenimento ela empurra os valores de certo e errado da visão de mundo dela, e ela faz isso e ela faz isso de uma forma sutil, porque ela já parte do pressuposto que esses valores são os valores compartilhados pelo leitor. E eu digo isso pensando em histórias policiais, filmes de ação. Enfim, ela acaba sendo muito mais política nesse sentido, porque ela acaba ditando quais são os valores daquela sociedade. O fato de que a gente consome muito mais entretenimento americano do que brasileiro diz muito também nesse sentido. Nós acabamos absorvendo valores culturais intrinsecamente americanos que nem sempre dialogam com a realidade brasileira. A mentalidade americana é extremamente liberal e individualista. Por exemplo, e isso tu sente nas histórias de faroeste, nas histórias de super-heróis, etc. Enfim, agora eu até perdi a linha do raciocínio. Por que eu estou falando disso mesmo? Sim, entretenimento, política, etc. Então, nesse sentido, eu vejo o entretenimento como uma ferramenta muito mais forte de transformação política no momento em que o entretenimento não precisa ser doutrinário. A maioria dos romances populares coloniais ingleses, o que se chamam de romance imperialista, como aqueles romances escritos pelo Conan Doyle, o Sherlock Holmes, Minos Reis Salomão, eles não estão ali necessariamente doutrinando, eles estão apenas partindo do pressuposto de que o leitor compartilha aqueles valores e que aqueles são os valores que a sociedade de então considerava correto. No momento que tu escreve uma literatura assumindo esse ponto de vista, tu está sendo bastante político, muito mais político do que uma literatura de desconstrução.
Talvez esse seja o ponto, sabe? A literatura de entretenimento ela não desconstrói, ela constrói e reafirma, por isso ela acaba sendo mais política. O Orwell, ele comenta tem um texto dele comentando sobre livros para garotos, literatura infanto-juvenil na Inglaterra, que ele tem livrinhos publicados pelos anarquistas espanhóis, em que é uma história de aventura que é simplesmente contada do ponto de vista dos anarquistas fugindo pelas montanhas e não dos policiais perseguindo os anarquistas. Só nessa inversão tu já tem tu já está colocando uma visão política, digamos assim. O nosso entretenimento é TV, todos os seriados de CSI e Law and Order e tudo mais, onde a polícia sempre prende o bandido, ou a polícia é sempre correta e nunca corrupta. Assim, isso tudo vem de uma construção de décadas da cultura americana, do Código Reis, de não incitar questionamento à autoridade, etc, etc. O romance policial intrinsecamente brasileiro, não funciona sob os padrões do romance policial americano, porque a nossa polícia é corrupta, a nossa polícia é incompetente, não seria realista aqui, por exemplo. Então, é isso que eu digo que um entretenimento calcado em valores brasileiros seria uma ferramenta muito mais política do que até pelo potencial de ser muito mais lido e ser muito mais acessível em termos de linguagem.